Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Vamos ficar todos de pé para a execução do hino nacional. Havendo número legal, convocando a presença de Deus, eu declaro aberta a 30ª sessão ordinária legislativa do segundo período legislativo 2025. Conferindo a lista de presença. Senhora secretária, faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Tejuçuoca, do segundo período legislativo de 2025. Aos 24 de outubro de 2025, às 9 horas, no plenário José Norberto Rodrigues da Silva, situado na rua Antônio Bernardo Forte, 420. Reúne-se a Câmara Municipal de Tejuçuoca sob a presidência do vereador Francisco José Brasileiro Ladislau e com o comparecimento dos vereadores Antônio Gerlano da Silva, Fábio Mesquita Gondim, Francisco Adriano Bezerra, Francisco Erivaldo Teles de Souza, Jorge Silva Mota Neto, Maria Regina Silva Brito, Ricardo Júlio Alves Silva, Roque Matos Braga, e com a ausência dos vereadores Francisco Otacílio Alexandre Lopes e Silvia Letícia Forte Camelo. Havendo o número legal, o senhor presidente declara encerrada a sessão. Declara aberta a sessão. A ata da sessão anterior é lida, posta em discussão e em votação é aprovada. O presidente convida a secretária a ler as matérias da ordem do dia. Requerimento do vereador Erivaldo Teles, número 229/2025. Requerimento da Câmara Municipal de Tejuçuoca, número 230/2025. Requerimento do vereador Gerlano da Silva, número 231/2025. Requerimento do vereador Roque Matos, número 232/2025. Projeto de indicação de autoria do vereador Fábio Godinho, número 25/2025. Projeto de indicação de autoria do vereador Roque Matos, número 26 e 27/2025. Projeto de lei do Executivo número 15/2025, dispõe sobre o plano plurianual do governo do município de Tejuçuoca para o quadriênio 226 e 229, a 229. Projeto de lei do Executivo número 18/2025, dispõe sobre o pagamento em caráter excepcional e temporário de uma gratificação natalina 13º salário aos professores e contratado por tempo determinado no âmbito do município de Tejuçuoca e da outras providências. Ordem do dia, são lidos, discutidos e aprovados requerimento número 229 a 232/2025.
Aprovado os projetos de indicação número 25 a 27, barra 2025. Aprovado em primeira votação os projetos de lei do Executivo número 15 e 18, barra 2025. O presidente convoca uma sessão extraordinária para 11h50 e, não havendo mais nada a tratar, o presidente declara encerrada a sessão. A ata está em discussão. Em votação. Aprovado. Senhora secretária, peço que faça agora a leitura das matérias do dia. Requerimento número 234, barra 2025, do vereador Roque Matos. Requer à Prefeitura Municipal de Itajuçuoca, através da Secretaria de Infraestrutura, que seja feita em todas as grotas e sangradouros do açude da comunidade de Venâncio, calçamentos secos, serviço feito com rejunte e cimento. Projeto de lei número 27, barra 2025, do Legislativo, recebido e enviado para as comissões, da vereadora e primeira-dama Regina Brito. Denomina da Praça Maria das Graças Cruz a praça localizada na comunidade de Logradouro, no município de Itajuçuoca, e da outras providências. Projeto de lei número 16, barra 2025, do Executivo, recebido e enviado para as comissões da Prefeitura Municipal. Estima a receita e fixa a despesa do município de Itajuçuoca para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências. Projeto de lei número 15, barra 2025, do Executivo, em segunda votação. Prefeitura Municipal de Itajuçuoca. Dispõe o plano plurianual do governo do município de Itajuçuoca para o quadriênio de 2026 a 2029. E agora, dando início ao nosso expediente, convoco o vereador Roque Matos. Primeiro, deu show, não quis? Bom dia a todos. Primeiro quero agradecer a Deus por mais esse dia e o nosso presidente, que é o vice-presidente que está assumindo hoje nesta casa, o vereador e vice-presidente desta casa, Jorge Mota. Quero parabenizar todos os vereadores. Quero começar minhas palavras só falando a respeito de um calçamento que está sendo feito, Fabinho, na região que tu tirou os votos, quase tudo que é no Venâncio. A empresa que está fazendo esse calçamento lá, eu fiz um requerimento e queria pedir muito o seu apoio, do Jorge também, que conhece aquela área, que fizeram, tem várias grotas e riachos, e fizeram, o Jorginho e Fábio Godinho, esse calçamento sem ser rejunte de cimento. O que é que vai acontecer? Vai acontecer quando começar a chover, Gerlane, vai desmanchar o calçamento e vai ficar pior do que antes, porque se desmanchar o calçamento fica ruim dos carros passar, e do segador de açude ainda é pior, porque além de ter feito sem rejunte, fizeram, por exemplo, o segador era dessa altura, aumentaram mais uns 30 centímetros, e tem parede de açude lá que falta 30, 40 centímetros para lavar por cima, e se não fizer uma revisão lá antes do inverno, vai correr o risco daquele açude lavar por cima e arrombar. E era muito importante, era de uma grande importância que a empresa responsável baixasse aquele calçamento e deixasse no nível que era a sangueira daquele açude. Porque eu andando lá, eu vi a necessidade de ser feito rejunte. Só que as pessoas disseram, não é só fazer o rejunte de cimento, tem que baixar o sangador para ficar do nível que era o sangador. E todos os calçamentos vão passar nas paredes de açude. E eles têm que fazer o sangador conforme está. Por quê? Porque eles aumentam um pouco lá na parede, mas ninguém sabe como é que vai ser o nível da água. E corre o risco desses açudes pegar até romper, né? Aí eu fiz esse requerimento a pedido da população do Venâncio, do Nego, que é eleitor do Adriano. Seu eleitor, Adriano, eu acredito que ele votou em você, que eu acredito que ele enganou o Fabinho, o Jorginho. Eu ainda enganou não, porque só enganou uma vez. Eu só enganou uma vez, né? Porque eu não sou...
Aí, ele falando, ele falou para mim que lá tem necessidade de fazer rejunte. E eu acho que é de grande importância. Não, eu tô brincando não, tô falando sério. Ele não, na passada ele votou no Fabinho, eu acredito. E nessa eu acho que ele votou em você. E mim não, que eu já ajudei várias vezes, e nunca votou. Mas é porque eu tenho sorte. Eu tenho sorte mesmo de ajudar e de ser ajudado. Mas agora eu sou o cara que me engana uma, duas, mas a terceira eu não engano não. Que eu não, ele pelejou para enganar, Jorginho, dessa vez. E eu via que ele tinha tendência para ti. Aí depois, eu soube que ele não votou em ti não, votou foi no Adriano. Aí, a política é assim mesmo, é desse jeito, né? Mas ele é meu amigo, independente de política ou não, eu não tenho nenhuma mágoa dele. Ajudei várias vezes Uma ele parte, naquela meu colega região. vereador. Pois não, pode ficar à vontade. Um colega vereador com esse senso de humor, bom dia a todos, né? Esse senso de humor maravilhoso aí que vai falando as verdades, né? O Adriano e essas reuniões antecipadas, né? Enfim, nobre colega vereador, sua reivindicação, apoio totalmente, né? Talvez seja isso tenha acontecido porque a empresa não tenha conhecimento da região assim como nós, e para isso que nós estamos aqui, para alertar, para fazer esses requerimentos e esses pedidos para ser executado. Nota-se também ali alguns trechos que davam para o calçamento ficar um pouco mais largo e não deu. Ali perto dos peixes, onde vocês sabem onde é, né, do Mané Peixe ali, você sabe que ali era um atoleiro grande, um atoleiro muito grande. E ali deveria também, estava até conversando outro dia com o pessoal, para ser colocado um bueiro naquela curva. Você nota lá que ficou uma curva muito acentuada, eu que passo ali naquela estrada quase todos os dias, ficou uma curva muito acentuada, ali vai dar acúmulo de água e, consequentemente, o calçamento vai afundar, vai gerar transtornos muito grandes. Então, o pessoal que trabalha na empresa, infelizmente, não tem culpa, porque eles chegam no momento do verão, está normal, eles vão fazer o serviço. Mas nós que transitamos ali, que sabemos dessa questão da época do inverno, dos transtornos, vale a pena ressaltar, reforçar e pedir para que seja evitado todo e qualquer transtorno. Até porque as aulas no período de inverno, elas não param, né? Então, lá trafegam ônibus grandes, pesados, e por isso deve ser vista essa questão do alargamento do calçamento em alguns trechos, e essa questão dos bueiros, e inclusive essa parte do açude que você falou aí, né, de rebaixar o nível ali e colocar. Fazer assim bem feito, como foi feita a ladeira do Venâncio, que hoje a gente já está com mais ou menos 4 anos que aquela ladeira foi feita, a gente não vê uma pedra solta, muito bem executada, e assim a gente sonha, deseja, pede e faz as reivindicações que todo o resto do calçamento do Venâncio seja feito assim como a ladeira do Venâncio. Parabéns pela sua observação, parabéns pela sua vida no cotidiano das localidades, que traz realmente reivindicações que a localidade está precisando. Sou totalmente de acordo. Se o senhor tiver feito um requerimento já sobre isso, peço para subscrever. Se não fez, né, peço para o senhor fazer um requerimento que é de tamanha importância para que a gente mande de imediato para o secretário. Parabéns e um forte abraço para o meu amigo Negão, que Deus abençoe, que é um grande amigo meu também, né, independente de qualquer coisa, meu amigo. E venhamos e convenhamos, nessa eleição ele foi muito honesto comigo. Cheguei lá, ele falou as intenções dele, não me enganou de jeito nenhum. Forte abraço, Negão, Deus te abençoe. Eu quero aqui também fazer uma parte, nobre vereador, dizer que foi muito bem pontuado essas suas observações referente a esse calçamento do Venâncio, que nós sabemos o tamanho da importância para aquela comunidade, que também temos aqui uma luta que o meu amigo Maurício, toda vida que me vê cobra, Roque, você sabe da importância que é a gente tentar ali levantar um pouco a parede do piscinão, e aí a gente conseguindo isso, seriam matar 2 coelhos de uma cajadada só, como diz no ditado popular, que melhoraria ali a barragem da água para o retiro, que a gente usa de lá, e também a questão do tráfego, que a comunidade do Venâncio, quando está em período invernoso forte, fica quase que isolada. E na situação que o senhor falou aí, dessa elevação dos níveis ali da estrada, isso é bem preocupante. A gente pede até para que a Secretaria de Infraestrutura do município dê um pulo lá, né, com o seu corpo técnico aí, com um engenheiro, né, e o secretário e os demais, que possam lá dar uma olhada nessa questão
dos sangradouros dos pequenos açudes que tem lá. Porque se você levanta o sangrador, consequentemente o nível da água vai subir. E essa água chegar a passar por cima da parede, apesar da nossa leiguice aqui, mas a gente sabe que isso aí vem a ser um problema bem maior, correndo o risco aí de arrombar e causar alguns transtornos bem maiores. E nesse outro assunto que o senhor falou, na questão de voto, né, eu fico bem tranquilo quanto a isso. É um cara muito gente boa, negão, gosto demais dele, né, e o Raimundo Fagner, na música, nós todos aqui, acredito, quase todos, gostamos do São Francisco, sempre que podemos ir lá, e na música de São Francisco ele diz que aonde houver dúvida, que leve a fé, né? E a fé, siga na frente aí, que o Senhor fazer de mim instrumento de vossa paz, já dizia Fagner na oração de São Francisco. E parabéns aí pelo seu requerimento, vereador, desde já peço para subscrever e a comunidade do Venâncio só venha ganhar. Eu que agradeço a parte dos amigos, só vem enriquecer meu discurso. E a respeito daquela curva lá, que é bem, quando vai chegando no São Boné Peixe, botaram um cano lá, mas o cano que eu acredito que não é mais do que de 100. E um cano de 100 é dessa grossura. Tá? Não, é mesmo que não tenha botado nada. E eu ando muito naquela... Essa semana eu andei muito ali naquela comunidade. E assim, eu vejo a reclamação da população, que o calçamento ficou muito estreito, né? Como você acabou de falar. Mas importante é que foi feito o calçamento e vai tirar aqueles atoleiros, né? Que ali perto do São Boné Peixe eram muito ruins. Veio só melhorar a comunidade. E também, como eu falei a respeito do voto, é um cara que eu gosto muito dele, é meu amigo. Mas eu não tenho sorte com ele com o voto, não. Não, mas não vamos falar sobre o voto, não, que eu não tenho sorte contigo, não. Vamos só ser amigo. É meu amigo, quero bem a ele. É um cara muito gente boa. E eu também queria ressaltar, falar um pouco. Por exemplo, o nosso gestor fez aquela ladeira, que era o pior trecho que tinha na comunidade do Venâncio, e lá o nosso gestor, a gestão ganhou muito ponto. E ontem quando eu ia para casa, eu ia mais a minha esposa, encontrei o Britinho lá no Retiro, eu já repassei para ele, e ele disse que a empresa vai ter que ajeitar, mas tem que ser feito o conserto antes de chover, antes das grotas botar água. Porque depois que botar água não tem como fazer. E vai ficar aquela população, não só do Venâncio, mas da Barra, do Jardim, que gosta de ir para o Itapajé por ali, vão ficar sem poder transitar ali. E ontem, eu já tinha feito um requerimento aqui. Quando eu ia para casa, encontrei ele lá no Retiro e repassei para ele. Eu acho assim que a empresa, eu acredito que essa empresa que faz esses calçamentos, eu acho que às vezes é até falta de vontade. Porque eles são doidos não, mas você não vê a grota, onde tem grota tem água. E fazer uma passagem, um calçamento, numa passagem de grota e de riacho, sem fazer pelo menos um bueiro, ou rejuntar aquele calçamento com cimento, é um absurdo. O que vai trazer problema para a população e para a gestão. Que no caso é o nosso gestor que vai sobrar para ele. E antes de acontecer isso, eu fiz um requerimento e ontem Deus é tão bom que quando eu ia para casa, encontrei ele lá no Retiro e repassei para ele. E eu acho assim que tem que tomar as providências antes de chover. Antes de começar o inverno, porque depois de começar o inverno, aí não tem como fazer mais nada, né? Vai passar o inverno todo com aquele buraco lá, até chegar o verão de novo. Quero agradecer a cada amigo que compartilhou aqui no meu discurso, só vem enriquecer. Quero desejar feliz final de semana a todos, meu muito obrigado. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. E agora, no uso do expediente do dia, o vereador Gerlano. Bom dia a todos os vereadores, bom dia a todos os ouvintes das redes sociais, bom dia a todos os colegas que torcem, que oram para que façamos um mandato com sabedoria. Aqui eu mando um abraço a todos de Ocara e região que nos acompanham. Eu quero começar hoje aqui dizendo que é motivo de satisfação e de felicidade de saber que a creche que a gente tanto pediu vai ser reformada, que é a creche do Retiro, né, Jóia? É algo que a gente sabe que estava precisando. Eu tive naquela creche, inclusive foi uma das minhas primeiras fiscalizações, foi aquela creche do Retiro, onde agora a gente ficou sabendo que vai ser reformada.
mas também trago uma indignação do povo, e eu acredito que é com muita tristeza que a gente traz isso. É motivo de alegria de saber que a creche vai ser reformada, mas, ao mesmo tempo, saber que a creche vai ser paralisada sem ser colocada essas crianças em algum local. E as mães que trabalham nas fábricas estão tendo que deixar o seu trabalho, tendo que largar o seu serviço para ficar com essas crianças em casa. Eu acredito que seria bem mais viável, para também não prejudicar essas mães, esses pais que precisam desses empregos, alugar um canto e botar essas crianças para que essas mães e esses pais não saíssem do seu local de trabalho. Eles estão desesperados porque vão ter que sair do emprego para poder cuidar de suas crianças. E aqui eu fico pensando, quem foi que tomou essa decisão sem antes pensar nos pais, sem pensar nas crianças como eu ficar, que essas crianças, elas precisam de um cuidado, de uma atenção, assim como também os pais, que precisam dos seus empregos para cuidar dos seus filhos. Eu tive observando que nós ali no Vale do Castoré, nós temos hoje 6 vereadores, começando pelo meu amigo Fábio Godin, Dedé Brasileiro, Jorginho, primeira-dama Regina, Roque Matos e Gerlano Silva. Eu não falo muito porque eu sou oposição ao prefeito, mas eu acredito que 5 vereadores da base deveria chamar o prefeito e o secretário de Educação para conversar, para tomar uma decisão e respeitar os eleitores que eu acredito que merecem, porque eles precisam da creche reformada, mas também precisam dos seus empregos. E eu acredito que é uma extrema necessidade que esses vereadores chamem o prefeito, chamem o secretário e conversem com ele para poder ver qual a providência que vai ser tomada para não deixar que esses pais de família percam os seus empregos. Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, é porque a oposição fica só cobrando. Estou aqui parabenizando e feliz pela reforma da creche, mas não posso parabenizar pela paralisação sem antes dizer que ali tem pais de famílias que precisam do seu emprego. Então, eu acredito que teria que ou alugar um canto, ou fazer um mutirão em dezembro até janeiro ou até fevereiro para poder fazer a reforma dessa creche, contanto que não paralisasse e os seus pais tivessem que largar seus empregos. Aqui fica também, já falei da creche, eu acredito que todos entenderam, eu acredito que com esse pedido, que é o pedido do povo e dos eleitores da região do Vale do Castoré que usa aquela creche, que vem trazendo essas reivindicações, eu quero falar aqui também e mandar um abraço a todos os funcionários públicos, que seu dia foi essa semana, que Deus abençoe a todos. E quero falar aqui mais uma vez em nome dos professores, porque, para ser sincero, eu já estou com vergonha de falar, porque desde o começo do ano que a gente fala. Eu tive aqui a informação que o sindicato botou no grupo, que hoje nós temos 4.199.872 reais em conta, em sobra do Fundef. Isso ainda faltando o resto de outubro, novembro e dezembro. Então, assim, isso mostra um bom número. E esses professores têm entrado em contato comigo, pedindo, até pelo amor de Deus, para me reivindicar, para ver se o prefeito paga o rateio a esses professores. Porque eles alegam que Irauçuba vai pagar o 15º salário aos professores. Nonatinho aqui no Itapajé, que pegou a prefeitura, segundo ele, quebrada, vai pagar o 14º salário. Outras cidades vizinhas aqui do Vale do Curu estão pagando rateio. E eles estão perguntando por que o nosso prefeito não paga o rateio para eles.
E eles estão pedindo, pelo amor de Deus, que a gente reivindique aqui, que é um direito deles. E aqui eu informo a vocês, que é a informação do sindicato, que tem mais de 4 milhões de sobra, só até hoje, sem contar com esse mês ainda, que eu acredito que daria para dar um prêmio a esses professores. Eu acredito que daria. Então, assim, fica aqui a minha reivindicação, não posso pegar na mão do prefeito e nem do secretário e obrigar ele a fazer, mas peço ao prefeito, peço também, em nome da primeira-dama como professora, que reivindique também por esses professores, já que é um direito deles, eu acredito que todos eles precisam. Então, digo a todos vocês, o que tiver ao meu alcance aqui, eu vou reivindicar por vocês. Mas é um direito do gestor e do secretário dizer que vai dar ou não vai dar. Se existe lei, eu acredito que vocês têm que procurar o sindicato de vocês, e se ele não lutar por vocês, faça uma surpresa para ele na virada do ano. Porque eu nunca vi um sindicato que é para defender o servidor, hoje andar de braço dado com o prefeito. Então, eu acredito que vocês estão sendo passados para trás, e se vocês não estão vendo o seu direito cobrado por esse sindicato que se diz defender o direito do servidor público, na virada do ano, se desfilie deles e deixe ele e o prefeito ficar aí abraçados, porque eu acredito que vocês pagam para eles reivindicar, e eles que deveriam estar lutando por vocês, por esse rateio e por cada direito que vocês têm aí a ser conquistado, tá certo? Aqui também agora, aproveitando mais um ponto, quero mandar um abraço para o secretário de obra. Secretário de obra, um abraço para você e que Deus lhe abençoe. A gente fica sabendo que o senhor está muito preocupado que o meu mandato caia, né? Mas eu acredito, secretário, que meu mandato caindo ou não, eu continuo sendo gerlano. E graças a Deus eu não devo favor a prefeito e nem a nenhum o meu mandato, a não ser ao eleitorado, a minha liderança e principalmente a Deus. Viu? Agora o senhor deveria se preocupar, porque eu não devo nada à justiça, mas já o senhor está sendo aí, está na mira, Tejuçuoca é uma das cidades que está na mira, viu? Da Polícia Federal, por conta das estradas que foram pagas e não foram executadas da maneira que deveria ser. E o senhor, como secretário de obra, é um dos que está na mira. O senhor deve estar acompanhando a justiça, já que o senhor é juiz, né? De dizer que meu mandato vai cair, anda dizendo esquina, esquina. Pois eu digo para o senhor que a justiça faça o seu trabalho. Se um dia eu tiver que cair, é porque até ali foi onde Deus deixasse que eu fosse. Porque o senhor parece, até onde eu sei, está doido para vir para assumir a vaga aqui de uma vereadora, mas está esperando a minha queda. Mas vem aqui antes de cair para nós reivindicar os direitos dos cidadãos, já que o senhor está tão preocupado, né? Mas o senhor não se preocupe com o meu processo, porque mesmo eu caindo, eu continuo sendo gerlano, empresário, amigo, e continuo comendo meu feijão, porque graças a Deus nunca precisei estar debaixo das pernas de prefeito nenhum para estar botando comida na panela dos meus filhos, não, viu? Pois um abraço para o senhor e que Deus abençoe. Aqui fica o meu agradecimento a todos da casa e que Deus venha abençoar a cada um. Agora com a palavra, nosso grande vereador Francisco. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores. Primeiramente, quero aqui agradecer a Deus por mais esse dia e quero aqui pedir ao secretário, né, Secretaria de Infraestrutura, que eu sei que o nosso colega vereador jamais teria deixado essas 2 passagens molhadas que está danificada há mais de um ano, e eu peço ao secretário que veja isso, né, que estamos se aproximando do inverno. Que seria no logrador, né, que já causou já acidente, que nem as pessoas relatam, e é ali no Rio Manuel Cruz, ali próximo à dona Raimundinha, que está precisando de uma reforma lá, né, se Deus quiser, daria certo antes do inverno. E a outra é aqui na passagem molhada aqui
do João Inácio, viu? A passagem molhada aqui do João Inácio, aqui perto da Lagoa da Cruz, que também nós passamos o período do inverno passando lá numa situação muito ruim. Aí eu peço ao secretário que veja isso, né, até a chegada do inverno. E quero aqui aproveitar e fazer um requerimento. Mas antes do requerimento eu queria relatar que é lá do Ribeiro. Lá já se passou-se várias gestões e lá o atendimento médico é feito numa casa, né? Numa casa pequena, numa casa apertada. E quando as pessoas querem usar o banheiro, passa pela sala da médica. Então, eu quero pedir aqui ao secretário, ao prefeito Britinho, que vejam um espaço mais adequado para esse atendimento. Esse é o pedido da comunidade e nós só temos a agradecer. E o mais, um bom final de semana a todos. Me afastar um pouco da presidência e fazer aqui um leve comentário no uso do expediente. Primeiro, iniciar minhas palavras desejando um bom dia a todos, vereadora Regina, as funcionárias da casa e ao público que nos assiste nas nossas redes sociais. Hoje o nosso presidente Dedé teve que se ausentar um pouco e aí a gente nos passou essa missão de conduzir esta sessão por mais uma vez e que Deus nos abençoe ainda mais. Iniciar minha fala desejando, né, parabenizando a todos os funcionários públicos pelo dia que passou, na última terça-feira, salvo engano. Pessoas essas que já foi bem falado aqui, pessoas que nós, quanto vereadores e representantes do povo de Itajuçuoca, os devemos muito pelo serviço prestado a toda a população do nosso município. Também, nós, como foi falado aqui já, mediante a requerimento desse vereador que vos fala, graças a Deus conseguimos mais uma conquista para o nosso distrito de Retiro, que é a reforma da creche, modernização e toda uma estrutura melhor para receber aqueles alunos. Acredito eu que seja uma grande conquista para a nossa população, visando que a nossa creche já estava bem deteriorada, com vários problemas estruturais, e nosso requerimento, mais uma vez, foi aprovado. Agradeço aqui os demais vereadores, aprovado por unanimidade, e agora já foi assinado ordem de serviço pelo prefeito Britinho, secretário de Educação, para dar início às obras dessa tão sonhada reforma dessa creche lá no Retiro. O vereador Francisco, como bem falou, são duas situações das passagens molhadas, Francisco, ali da Caiçara, né, da chegada da Caiçara ali, próximo à Lagoa da Cruz, e aquela do Logrador, que eu acho que é aquela que vai para a creche, né, Francisco? Ou é a outra? É a outra, né? Pois é. Eu tenho aqui também um requerimento, Francisco, daquela que vai para a creche, também a gente pede para que a Secretaria de Obras possa dar uma olhada, que ali sempre é um problema muito grande, visando que passam o carro de alunos e é muito perigoso, crianças, e para toda a população que ali necessita fazer, a gente pede que eles dêem uma olhada, porque quando começar a quadra invernosa, a gente sabe que não é necessário, não tem como fazer essas reformas, mas se a gente correr um pouquinho, tem como resolver e deixar lá com a acessibilidade aqueles locais que precisam daquela passagem molhada, sem maiores problemas. No mais, queria aqui agradecer a Deus por essa oportunidade e firmar mais uma vez, como sempre gosto de falar, dizer ao povo de Itajuçuoca que o nosso mandato está aqui à disposição do povo de Itajuçuoca para o que der e vier. Muito obrigado a todos e um bom final de semana. A do outro aqui. Dando continuidade agora, vamos ler as matérias do dia para que sejam dadas votações. Começando pelo requerimento número 234 de 2025, requer a Prefeitura Municipal de Itajuçuoca, através da Secretaria de Infraestrutura, que seja feito em todas as grotas e sangradouros de açude da comunidade de Venâncio, calçamentos secos, serviço feito com rejunte e cimento. Requerimento é do vereador Roque Matos e está em votação. 234, 2025. Não vai ter, não.
Pode colocar para votação. Votar no teu requerimento, Rob. Todos votaram. Votação encerrada. Aprovado. Agora o projeto de lei número 27 de 2025 denomina de Praça Maria das Graças Cruz a praça localizada na comunidade de Logradouro, neste município de Itajuçuoca, e dá outras providências. Esse projeto de lei é da vereadora Regina Brito, foi recebido e enviado para as comissões. Projeto de lei número 16 de 2025 estima a receita e fixa a despesa do município de Itajuçuoca para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências. O projeto de lei da Prefeitura Municipal também foi recebido e enviado às comissões. Projeto de lei número 15 de 2025 dispõe sobre o plano plurianual do governo do município de Itajuçuoca para o quadriênio 2026-2029. Projeto de lei da Prefeitura Municipal está em segunda votação. Votação encerrada. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão e um bom dia a todos.